Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, são dois assuntos que eu sempre abordo quando tenho a oportunidade. É o assunto que envolve escatologia, aqueles assuntos das últimas coisas, que fala e que apontam para a volta de Jesus, como também missões. E nós vamos abordar missões hoje. Mateus 9, 35 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amado Deus e soberano Pai, estamos diante da Tua palavra e necessitamos da superintendência do Teu Espírito Santo para estudar mesmo, porque sem Ele, nada do que vai ser dito aqui trará edificação, consolo e exortação à Tua igreja. Por isso nós clamamos, rogamos que Ele esteja atuando nesse momento na transmissão da Tua santa palavra. Nós oramos que seja assim, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quando falamos de missões, precisamos destacar como Cristo o modelo de missões. Jesus Cristo, diz o David Livingstone, um grande missionário inglês, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele foi o primeiro missionário. Foi ele que veio dos céus para buscar e salvar o que se havia perdido, como nos diz lá em Lucas 19, 10, naquela história do episódio de Zaqueu. Nós precisamos ver e aprender com Jesus como fazer missões. E Jesus nos ensina aqui alguns passos ou alguns critérios que nós devemos desenvolver na prática de fazer missões. Abreviando o significado de missões, missões é levar Cristo ao mundo inteiro como um único e suficiente Salvador. Isso é o resumo. Apresentar Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como o único meio de salvação. E mostrar ao homem a necessidade de ele aceitar Jesus, mostrando a sua situação diante do Senhor. Isso é fazer missões. E essa missão, ela é extensa, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, como nos é dito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Textos como Mateus, capítulo 28, falando sobre a grande comissão, Lucas também. Essa é a prioridade da igreja, anunciar a Cristo. E como é que nós vamos anunciar a Cristo às pessoas, ainda que não as têm como o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos aqui aprender com Jesus a fazer missões. No versículo 35, diz o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus fazia missões indo à procura dos perdidos. Não se pode fazer missões se você não tirar os pés do chão. A igreja precisa sair dessas quatro paredes. É interessante notar que lá em Atos capítulo 7, a igreja ficou muito acomodada. Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, aconteceu. Era uma festa normal, como tantos e tantos anos. Eles vinham celebrar o Senhor, voltavam para suas casas, mas naquele dia foi diferente. A promessa de Joel capítulo 2 aconteceu, a descida do Espírito Santo. E houve uma comoção, houve um agir de Deus. Aquela igreja trabalhou. E os irmãos que estavam em Jerusalém não queriam permitir que os irmãos que vieram de outras 11 nacionalidades fossem embora. E eles queriam que ficasse ali. Mas só que não era essa a ideia do Senhor. Eles tinham que voltar para os seus lares, para as suas residências, para levar a mensagem de Deus. E como eles ficaram acomodados, o Senhor enviou uma perseguição. O primeiro mártir foi Estevão. E por onde eles iam, diz capítulo 7 e 8 em diante, eles anunciavam o Evangelho. Eu acredito que essa pandemia, uma das razões que Deus permitiu, era para que a igreja pudesse falar mais, sair das quatro paredes.
Através desse veículo, né, que é a internet, a igreja tem alcançado aí outros corações, outras pessoas, outras situações, porque estava acomodada. Deus não permite que venha nada disso por um acaso. Ele tem propósitos, né? E quantas pessoas têm sido alcançadas pela palavra do Senhor. Jesus percorria cidade e aldeia. Nós, como igreja, precisamos concorrer os bairros aqui de Porto Velho. Eu não sei quantos bairros nós temos aqui. Preciso fazer até um censo nesse sentido. Mas não sei quantos bairros. Eu não sei quantos habitantes estão aqui na Nova Porto Velho, que moram aqui, que moram lá na Zona Leste, na Zona Sul. Nós temos aqui uma população muito grande. E esse evangelho precisa ser levado por essa igreja a esses bairros. Também a todo Porto Velho, a todo o estado, a todo o Brasil, também fora do Brasil. E Jesus saía de cidade em cidade pregando o evangelho. Qual tem sido o nosso comportamento em relação a isso? Precisamos sair da zona de conforto. Nós estamos muito acomodados. Satanás, ele não está mais usando a estratégia de tirar você da igreja. Não, ele não está mais usando a estratégia de tirar você da igreja, não. Sabe qual é? Ele quer que você fique dentro, mas que você fique enganado do seu propósito. E ele tem aí conseguido tapear muitos, tirando o foco que é Deus. Enchendo a sua mente com um bocado de coisas, séries. Hoje é o tema central. E aí você vai lá para o Netflix, né? Não sei nem se a palavra está certa. E aí você vai lá, é séries ali, né? E aí você vai para o Globoplay e aí vai lá. E você vai para tantas coisas que você vai ocupando a mente. Com esse aparelho, celularzinho ali, você vai se distraindo, tirando a sua mente do seu projeto, do projeto de Deus para as nossas vidas. E a gente vai ocupando com Sky. E a gente vai ocupando com tantas coisas que é para a nossa comodidade, o nosso conforto, porque nós precisamos também ter a nossa área social. Só que muitas das vezes a área social tem tomado todo o nosso tempo. Não estamos mais preocupados em priorizar Deus, priorizar a sua obra. Jesus, irmãos, ele não tinha tempo para assistir Sky. Jesus não tinha tempo para essas coisas, não. Nenhum dos seus discípulos, Paulo, ninguém tinha tempo para se envolver em coisas fúteis que são passageiras e transitórias. Esses homens deram a sua vida para pregar o evangelho. E a igreja está acomodada demais. Isso eu tenho ficado muito preocupado. Marca-se aí um trabalho de evangelismo, aparece 3 gatos pingados. Cadê o restante do povo? Na sua comodidade. Jesus saía. Nós precisamos, como igreja, sair das 4 paredes, ir nos hospitais, ir nos presídios, ir nos orfanatos, nos asilos, ir lá no Cainágua, levar esse evangelho, e nós não estamos fazendo. E nós estamos envergonhando o Senhor, envergonhando a sua palavra, e vai ser cobrado de cada um de nós essa negligência. Jesus não podia ver uma mulher lá naquele poço e ficar inerte à necessidade dela. Jesus quebra todas as regras e vai lá e se senta com aquela mulher. E eu fiquei pensando esses dias, pastor Donias, quantas horas Jesus ficou ali naquele poço, sentado, conversando com aquela mulher. Quantas horas? O Evangelho de João narra uma coisa muito rápida. Talvez de 5 minutos a narração. Mas o tempo que ele ficou ali gastando com aquela mulher foi um tempo muito grande. Ele teve o tempo de gastar com Zaqueu. Quando todo mundo chamava de Zaqueu de ladrão, de publicano, talvez nem chamava ele de Zaqueu, é ladrão, ele para debaixo da figueira, vê e diz: Zaqueu, chama pelo nome. Convém que eu vá para a tua casa nesta noite, porque eu quero falar com você. Eu me importo por você. Eu me importo contigo e com os teus familiares. Me leva lá na tua casa. E o Senhor Deus diz, depois da conversa com Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Davi. Jesus gastou tempo, e nós precisamos gastar tempo levando o evangelho. Uma outra coisa que nós precisamos aprender com Jesus, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A pregação do evangelho se faz de 2 formas. A principal é pregar o evangelho. Ninguém vai se converter sem antes ouvir a pregação do evangelho. Não, pastor, mas
Aquele índio que está lá no meio da mata, que ninguém levou o evangelho, será que Deus não vai apresentar uma lua, e através da lua Deus vai dar um entendimento de que através da lua Jesus morreu no lugar dele? Não, não vai. Romanos diz, como ouvirão, se não há quem pregue? De fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Deus. Aprove Deus salvar aqueles que iam ser salvos pela loucura da pregação. João lá, em João 17, versículos 19 e 20, ele diz, eu não rogo somente por estes, se referindo aos discípulos, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da tua palavra. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. É a palavra que está aqui. O Espírito Santo só salva, só ilumina a mente de quem escuta a palavra. Quantos dos que estão aqui se converteram sem nunca ouvir a palavra? Levanta o braço aí, por favor. Esse é o primeiro mentiroso, né? Não tem. Todos ouviram a pregação da palavra. E ao ouvir a pregação, o Senhor foi usando o Espírito Santo para convencer da necessidade da salvação. Nós precisamos pregar a palavra, esse evangelho, por conta disso. Aí a gente vê hoje em dia muita discrepância aí, muita coisa errada em relação à pregação. Prega prosperidade, aí prega tanta coisa, menos a pregação da palavra. Nós precisamos pregar e ter o comprometimento com a palavra. Também o Senhor aqui usava as obras sociais. Não é a prioridade da igreja se preocupar com a necessidade social das pessoas. Não é prioridade. Mas é uma função importante a gente se preocupar. Jesus curava os enfermos. Em uma outra hora, Jesus está lá pregando o sermão terminou por algum determinado momento, e o Senhor viu que estava avançada a hora, e o Senhor olha para aquela multidão e diz, esse povo está com fome, dá-lhes de comer. Eu disse, misericórdia, nem que tivesse todas as padarias aqui abertas, não ia dar jeito, porque é muita gente. Né? E aí o que é que ele diz? Aí André disse, Senhor, eu trouxe aqui esse menino. André está sempre levando alguém para Jesus, né? André vem, esse menino aqui tem aqui pães e peixe. O Senhor ora, multiplica, todas as pessoas comem, que se fartam. É necessário você ler a Bíblia e olhar umas palavrinhas que aí vai chamar a atenção. Se fartaram. Significa dizer que não é só comer, mas é comer de maneira satisfatória que não caiba mais nada. Está satisfeito. Embora tenha vontade de comer, mas não cabe mais. Né? Às vezes eu sou assim. Né? Ele tem vontade de comer, mas não cabe. Eu queria ter 2 barrigas, mas não dá. Né? Dependendo da comida. Assim é, irmãos, Jesus. Ele se preocupou com o social. Nós precisamos se preocupar também com o social. Se preocupar com a situação do nosso país, a situação política do nosso país. Nós somos alertados em Romanos a orar pelas nossas autoridades, nossos governantes, para que nós tenhamos dias bons. Né? A igreja tem a grande responsabilidade de orientar os crentes a votarem bem. Né? Esse negócio de crente vota em crente, isso não funciona. Crente vota em gente capacitada, compromissada com o povo, né? Que tem princípios cristãos. Né? Se tiver dentro do meio evangélico pessoas assim, amém. Mas nem sempre vai ter. E aí a gente tem que procurar fora. Aí vamos ver os padrões que Deus estabelece, mas orientar as pessoas. A igreja precisa fazer missões assim também. Olhando o lado social. Não deve ser, repito novamente, a prioridade, mas é um lado que deve ser levado em consideração. Em 36 diz, vendo ele as multidões. Jesus tem uma visão fabulosa em relação a missões. Nós precisamos enxergar a obra de Deus pela visão dele. Lá em João ele diz, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo que os campos estão brancos. O que é que Jesus está querendo dizer ali? Jesus conversou há pouco tempo, antes de falar isso com quem? Com a mulher samaritana. É claro que Jesus, sabendo de tudo que acontece, Jesus sabia que vinha uma grande multidão lá da cidade. E quando ele diz os campos já estão prontos para a ceifa, está se referindo a essa grande multidão que vem ao encontro dele. Nós precisamos, irmãos, ter a visão nesse sentido, para ver além das nossas fronteiras.
para não se acomodar simplesmente com o nosso bem-estar. Ver além. Portas, a visão para ver portas que Deus está abrindo, né? A visão para ver pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus para ocupar cargos ministeriais, para ir para um seminário. A igreja tem que ter sensibilidade para ver esse irmão ou a irmã que está vocacionada para esse chamado. Visão do Senhor. E a maneira como você visualiza qualquer coisa, as suas ações vão ser decorrentes de acordo com aquela visualização. O Senhor Deus diz que as janelas são o quê? Os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem negros, olhar para coisa ruim, pessimismo, misericórdia, tua alma está impregnada com coisa ruim. Mas se os teus olhos forem bons, a tua alma estará bem. O que Jesus está querendo dizer em outras palavras é isso. A maneira como você visualiza a dificuldade, as coisas, é a maneira como você vai lutar para que as coisas boas aconteçam na sua vida. Precisamos ter essa visão do Senhor. Charles Spurgeon, o grande pregador lá do século, lá de 1800 e pouco, ele é o chamado o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, ele pregava para 7.000 pessoas lá no tabernáculo metropolitano, lá em Londres. E ele pregava e 2.000, 3.000 almas se convertiam na pregação daquele homem. Deus usava de maneira tremenda aquele homem. Os amigos de Charles Spurgeon, os colegas de ministério, o procuraram certo dia. E chegaram lá, Charles Spurgeon, nós estamos aqui para saber o que é que você faz para obter tanto sucesso na pregação do Evangelho. Não que nós estejamos invejosos pela maneira como Deus tem te usado, mas nós queremos também ser usados para a glória de Deus da mesma forma, com a mesma intensidade que você é usado. Ah, vocês querem? Tá ok. Levou os colegas assim para a rua e disse, o que é que vocês veem passar ali? Ah, eu vejo passar uma criança. O outro diz, uma senhora. Eu vejo 2 mulheres passar por ali. E ele diz, é só isso que vocês veem passar ali? Não dá para ver outra coisa. Ele disse, dá. Eu vejo almas indo para o inferno. Eu vejo almas perdidas, sem salvação. Como Jesus diz, vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Nós precisamos olhar para o mundo sem Deus dessa forma, com a visão do Senhor. Porque se nós olharmos assim, nós vamos ter um comportamento, uma atitude diferente, que vai impactar, que vai nos levar a fazer coisas realmente de fato, que vai mover o coração das outras pessoas que estão aí. Nós vamos amar com a maior intensidade, nós não vamos medir esforço para meter a mão no bolso e contribuir na obra missionária, nós não vamos nem pensar em trocar o privilégio de estar com Deus, lá no sol quente de Rondônia, 3 horas da tarde no domingo, aí estar assistindo um jogo de futebol. Porque a minha visão é de pessoas que estão perdidas e exaustas, que não têm pastor, e estão indo para o inferno. E essa visão vai alterar o meu comportamento, o meu agir. A questão é que nós estamos olhando para pessoas que passam. É só pessoas que estão passando aí. Ora, se é só pessoas que estão passando aí, qual é a diferença que vai fazer? Eu vou continuar na minha vida. Não vai mexer comigo em nada. Mas Jesus não. Ele olha para essas pessoas. E o versículo diz, se compadeceu delas. Se compadecer é se colocar no lugar do outro. Se compadecer é sofrer o infortúnio do outro. É estar com ele junto. É isso que nós fazemos? Essa é a nossa atitude em relação aos perdidos, que estão exaustos, aflitos. É por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 27 em diante. Olha aqui o convite do Senhor, para tirar o peso que está sobre os nossos ombros. E Ele fez isso quando nos alcançou com a sua graça. E Ele quer fazer também com você, que tem ouvido a palavra. Mas nós precisamos, igreja do Senhor, ter essa visão do Senhor. Olhar com a visão de Jesus, para que nós possamos ter uma atitude diferente. Eu gosto muito do apóstolo Paulo e eu
procurando entender, como Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. E eu fiquei estudando. O que é que Paulo quer dizer com isso? Em que sentido ele estava falando da questão de imitação? Imitou em quê? E ele diz, sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Ele diz, sede imitadores de Cristo, porque eu fui. Ele aqui alternou. Eu fui, então vocês sejam imitadores. E aí eu comecei a analisar, procurar um estudo e analisar, e o que me veio à mente foi o seguinte. Paulo teve o mesmo sentimento de Jesus. Ele se colocou no lugar das pessoas. Abra sobre lá em Romanos, esse texto é muito interessante. Romanos 9. Eu estou já terminando, porque o nosso tempo aí, com essa pandemia, a gente tem que correr também, né? Mas eu quero ler esse texto com você. Romanos 9. Versículo 1 em diante. Aqui o texto está falando sobre Paulo e a incredulidade dos judeus. Presta atenção no que Paulo vai dizer aqui no versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo está dizendo aqui, abrindo o que ele vai dizer, e ele convida o Espírito Santo como testemunho de que o que ele vai falar não é mentira, é verdadeiro. Ele chama o Espírito Santo. E no versículo 2 ele diz, eu tenho uma grande tristeza e uma incessante dor no meu coração. Paulo diz, olha, eu sofro muito. Eu tenho uma dor que me corrói, uma tristeza imensa no meu coração. Qual era a razão ou fruto dessa tristeza? No versículo 3. Versículo 4 e o 5. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo, eu me entristeço, sabe por quê? Porque a minha nação, os meus irmãos compatriotas judeus, eles tiveram todos os privilégios que uma nação poderia ter. Deles vem a aliança, deles vem os patriarcas, deles vem Cristo, mas eles negligenciam isso, eles não valorizam Deus. E isso causa-me uma dor no coração, uma tristeza doída. Eu me compadeço desses irmãos, e por me compadecer desses irmãos, eu quero me colocar no lugar deles. Mas muito mais ainda, eu quero livrá-los, se fosse possível, trocando de lugar com eles. Paulo sabia que negligenciar todos esses privilégios era a perdição. E no versículo 3 Paulo diz, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? A palavra anátema é separado de Deus, considerar maldito, jogado no fogo do inferno. É pesado isso, né? Mas é isso que Paulo estava querendo dizer. Se a minha ida para o inferno fosse a salvação da minha nação, estaria disposto a fazer isso. Isso é se compadecer. Isso é amar. Um amor extremo. Foi o que levou Jesus à cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo nos constrange, irmãos. Paulo é constrangido por esse amor. Paulo chega aqui e ele diz, eu não estou mentindo, eu chamo o Espírito Santo como testemunha de que eu estaria disposto a fazer isso. Isso é se compadecer. Isso é ter a compaixão que Jesus teve. O que não passa nem de longe, nem de perto nas nossas vidas. Eu tenho muitos parentes que não são crentes. Mas eu não quero trocar de lugar com eles, não. Vocês querem? Tem essa capacidade? Podemos chegar a esse nível? Podemos. Mas não chegamos ainda. Mas podemos chegar.
Não é necessário fazer isso. O necessário é amá-los, é visitá-los. Foi falada a palavra exemplo, que eu tenho acompanhado as pregações do Hélio de manhã. 3 coisas que um pai pode dar para um filho: exemplo, exemplo e exemplo. Nós precisamos, irmãos, levar a palavra de Deus às pessoas por meio de exemplo. Alguém disse: aquilo que tu faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu diz. Entenderam aqui? Não adianta você falar de Deus se ninguém vê Deus na sua vida. Não tem condição. No Sermão do Monte, em capítulo 5, o Senhor Deus diz o quê? Que os homens glorifiquem a Deus, nosso Pai, por meio das vossas vidas. Que tem de gente na igreja, né? Que tem de crente nominal na igreja, que misericórdia. Não tem nada com Deus. É uma vergonha. Uma das razões porque Deus tem dado essa pandemia, porque Deus quer fazer uma limpeza na igreja, tirar quem não presta. Porque nós não conseguimos tirar, a gente não sabe. Ele sabe, ele vai tirando logo, catando. Quando voltar tudo normal, você vai ver o tanto de crente que não vai vir mais à igreja. É Deus tirando. Não chore por isso não, viu? Se alegre. Deus está aí poupando a igreja de uma situação difícil, né? Deus está poupando a igreja de uma situação difícil. Então, cuidado. Correndo aqui em 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus tem uma consciência de que há uma certa dificuldade em cumprir o ID do Senhor. Quais são as dificuldades? A extensão da seara. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é o mundo. Né? Na parábola do semeador, o campo é o mundo. Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começando aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, no Brasil e no exterior. Isso simultaneamente, ao mesmo tempo. Tu já pensou se o pastor Henrique só viesse aqui para Rondônia quando todo mundo lá nos Estados Unidos fosse evangelizado, na cidade dele? Estava todo mundo perdido até hoje. Não é verdade? Mas ainda bem que ele tem a sabedoria de Deus e Deus o trouxe para cá. É simultaneamente, ao mesmo tempo, tem que estar fazendo. A Igreja Batista Bíblica Nova Porto Velho tem que estar no Japão, em Canadá, em Michigan, em todo lugar ao mesmo tempo, em todas as cidades aqui de Porto Velho, 52 cidades, tem que estar. É grande, é uma dificuldade tremenda fazer isso. Não é fácil fazer a obra de Deus. Há essa dificuldade. Mas além de ter a dificuldade da extensão, aí diz outra aqui, mas são poucos os obreiros. Poucos obreiros. Poucos aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a assumir. Eu entendo que nós temos apenas um chamado de Deus para servir os que estão na frente, como pastor ou missionário. Agora, funções diferentes, mas o chamado é o mesmo, trabalhar para Deus. Agora, cada um na sua função. O pastor tem uma função, o missionário tem uma outra função. Mas, em ambas as classes, tanto na área missionária como na área pastoral, faltam obreiros. Obreiros compromissados com o evangelho. Porque tem muito obreiro aí fraudulento. Só o que tem. Mas obreiros que têm compromisso com a obra de Deus, são poucos. São poucos. E é desse tipo de obreiro que o Senhor está dizendo, são poucos os trabalhadores. Porque se você vai levar uma palavra genuína, o canal que leva essa palavra também tem que estar relacionado, conectado com essa palavra. Compromissado. São poucos obreiros. Aí o Senhor não somente mostra a dificuldade, mas Ele mostra a solução. Versículo 38, para finalizarmos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Só que a solução é orar. O problema é que a igreja não ora. Não levanta o seu braço por amor de Cristo. Fica entre você e Deus. Nós estamos terminando o ano. Começou o ano de outubro. De janeiro a outubro, quantas vezes você orou por missões? Quantas vezes você orou para que Deus levante obreiros? Senhor, a oração específica, Senhor,
nesse momento, em que me encontro diante do Senhor, eu estou rogando por obreiros. Você fez essa oração esse ano inteiro? Ao menos uma vez? A solução é orar, mas a igreja não ora. Como é que vai aparecer obreiro? E muitas das vezes, quando aparece, a igreja mata de fome. Irmãos, eu conheço colegas que estão no campo missionário, não passando fome, mas muita dificuldade, muita privação. Estar na obra missionária, está bem, é privilégio de alguns. Não é nem de poucos, é de alguns. É um negócio difícil. A igreja passa por um momento desse de pandemia, com certeza as entradas caem um pouco, não cai? Cai. É claro. Começando pelas ofertas, porque não tem culto, ficou aí 5 meses sem ter culto. Como é que vai entrar a oferta de missões? Como é que vai entrar as ofertas? Entra a oferta, mas não é do mesmo jeito que tivesse normal. Aí a igreja já tem que fazer um corte nos gastos. Quem é que é cortado primeiro? Missionário. Sempre é ele que paga a conta, né? Missionário. Aí o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros. Mas como com o nosso tratamento desse jeito, sem orar? Quando acontece alguma coisa que decai um pouco o dinheiro da igreja, a gente já vai logo cortando os missionários. Vai orar? Ou se orar, Deus vai ouvir uma oração dessa? Deus não vai ouvir, irmãos. O pastor, na oração, disse que os nossos louvores chegam até o trono de graça. E é o nosso desejo, que chegue mesmo, né? Só que para chegar, irmãos, os louvores que foram cantados aqui, tem que partir de um coração que adora a Deus em espírito e em verdade. Não adianta abrir a boca, porque não vai chegar no trono de graça. Por mais que a gente ore que isso aconteça, mas não vai chegar. A oração que uma igreja faz quando ela não está compromissada com a obra de Deus, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não oram, crentes que negligenciam culto, vai orar por missões. Você não tem nem dó da alma dele. Tem nem dó da alma dele, não lê a Bíblia, não ora. Ele vai orar por missões, ele está preocupado com o missionário que está lá na janela das 40, na beira da morte, foi condenado. Ele não vai nem ver isso. Mas as séries, ele vai ver. Nós precisamos, irmãos, analisar que tipo de cristianismo nós estamos vivenciando. Porque não dá para viver desse jeito, não dá. Tem que mudar. Tem que mudar. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto mais da versão da NVI que diz: quem está em Cristo faz parte da nova criação de Deus. Vai mais além de ser novo. Ele vai pensar como Deus, ele vai agir como Deus. Ele vai mudar a sua ótica de ver a vida, de ver a obra do Senhor. Ele não vai, de maneira alguma, ter nenhuma dificuldade de contribuir com a obra de Deus. Não, ele vai contribuir. Só para finalizar aqui, irmãos. Se nós nos envolvêssemos com a obra de Deus, com a mesma intensidade que nós nos envolvemos com os nossos sonhos, os nossos ideais, o nosso trabalho, a obra de Deus seria diferente. Nós estamos igual a Marta. Marta está envolvido com muitas coisas, mas uma só te basta e é necessário. Maria escolheu a melhor parte, da qual ninguém vai tirar. Amado Deus e soberano Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor demonstrou esse amor morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. E o Senhor ainda demonstra esse amor, falando ao nosso coração por meio da Tua palavra. Às vezes a fala do Senhor não chega bem aos nossos ouvidos. Ou muitas das vezes nos incomoda. Porque o Senhor pega pesado às vezes. Mas é necessário para despertar. Abençoa, Senhor Deus, a igreja do Senhor aqui nessa terra, que ela possa ter compromisso com o Senhor, que ela possa buscar honrar o Senhor,
E quando eu falo igreja, eu estou falando de todo aquele crente individualmente, que um dia te aceitou como Senhor e Salvador, e que professou essa fé. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, para que possamos continuar firmes no Senhor, a desenvolver esse papel que o Senhor nos colocou aqui como sal da terra e luz do mundo. Continua abençoando a vida do pastor Adonias, concedendo ao teu servo sabedoria dos altos céus, para conduzir o teu santo rebanho. Obrigado pela vida da irmã Rosa, dos seus filhos, que são realmente, de fato, uma grande bênção, Senhor Deus, não somente para ele e para o seu ministério, mas para todos aqueles que os conhecem, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, pedimos por essa igreja, que ela esteja fortalecida no poder do Senhor, apoiando e ajudando o seu pastor aqui a desenvolver esse trabalho. Pedimos por aqueles que estão fracos espiritualmente, que o Senhor os fortaleça, que haja um avivamento dos altos céus sobre a vida deles, para que possam, Senhor Deus, juntos com os que aqui estão fiéis, buscar servir ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, nós oramos agradecidos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.